noite oficialmente, né? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar a nossa regra de L'Hopital, tá? Uma ferramenta que vai ajudar a gente a solucionar limites complicados, tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo, para calcular o limite de 2x sobre exponencial de x menos 1 com x tendendo a zero. Observem o seguinte, vamos tentar substituir diretamente o valor de x, tá? Então, coloca zero. Quando a gente substitui o nosso zero, a gente vai ter 2 vezes zero e vai ter embaixo exponencial de zero, que é 1, menos 1, que vai dar zero. Então, a gente vai ter uma determinação do tipo zero sobre zero. Isso pode acontecer? Isso não pode acontecer. Daí a gente não sai para canto nenhum. E tem alguma forma direta da gente resolver isso assim de cara? Não, não seria fácil, seria um pouco complicado. Vamos ver um segundo exemplo. Esse segundo exemplo, ele é para calcular o limite de seno de x menos x sobre exponencial de x mais exponencial de menos x menos 2, quando x tende a zero também. Vamos substituir o zero. Quando a gente substitui o zero, a gente tem seno de zero, que é zero, menos zero, que é zero. A gente tem exponencial de zero, que é 1, mais exponencial de zero de novo, que também é 1, então nós vamos ter 2, menos 2, que dá zero também. Novamente, uma determinação do tipo zero sobre zero, que a gente não sairia dela com muita facilidade. E nesse terceiro exemplo, a gente tem o limite de x ao quadrado mais x menos 6 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, com x tendendo a mais infinito. Nota o seguinte, se eu substituir o mais infinito aqui onde eu tenho x, eu vou ter em cima infinito menos 6, é uma coisa muito grande, menos 6 vai continuar sendo uma coisa muito grande, então vai ficar infinito aqui em cima. E embaixo eu vou ter infinito mais 2. É uma coisa muito grande, mais 2, que vai continuar sendo uma coisa muito grande. Então, eu vou ter uma determinação do tipo infinito sobre infinito, que a gente também não sairia dela com tanta facilidade, tá? Justamente a partir desses exemplos, a gente vai poder escrever agora uma regra, que é a nossa regra de L'Hopital, que diz o seguinte: se o nosso limite das nossas funções f de x sobre g de x com x tendendo a A for igual a zero sobre zero ou infinito sobre infinito, ao derivar a nossa função f de x em cima e derivar a nossa função g de x embaixo, ou seja, escrevendo agora o limite de f' de x sobre g' de x com x tendendo a A é igual a L, desde que o nosso g' de A seja diferente que zero, tá? Não pode ter esse zero embaixo, vocês sabem. Então, a gente vai dizer que o limite da nossa f de x sobre g de x com x tendendo a A, que é aquele limite original que a gente iniciou, também vai ser igual a L, tá? Para vocês entenderem, vamos resolver os exemplos que a gente viu agora há pouco, para poder ficar mais claro, tá? No nosso primeiro exemplo, a gente tem 2x em cima e tem exponencial de x menos 1 embaixo. A gente vai derivar em cima e vai derivar embaixo. Não confundam com a regra, com a propriedade que a gente viu na aula passada da divisão, tá? Não é propriedade de divisão. A gente vai derivar em cima e derivar embaixo separadamente. Quando eu derivo em cima, eu vou obter 2, certo? Quando eu derivo embaixo, a derivada de 1 é 0. E a derivada de exponencial de x é ela mesma. Então, eu vou ficar com o limite de 2 sobre exponencial de x com x tendendo a zero. E agora, o que vai acontecer? Eu posso substituir o nosso zero. Porque quando eu fizer 2 sobre exponencial de zero, eu vou ter 2 sobre 1, que é 2. Então, a gente conseguiu fugir da determinação com muita facilidade, só usando a regra do L'Hopital, tá? E encontramos o valor do limite, que é 2. O nosso segundo exemplo, ele é para calcular o limite de seno de x menos x sobre exponencial de x mais exponencial de menos x menos 2 com x tendendo a zero. Vamos derivar em cima e derivar embaixo.
vamos derivar em cima e derivar embaixo. O que é que vai acontecer? Quando a gente deriva o seno de x, nós vamos ter o cosseno de x, certo? E quando a gente deriva menos x, nós vamos ter menos 1. Embaixo, a situação é a seguinte. A derivada de exponencial de x é ela mesma, então está aqui, exponencial de x. Mais a derivada de exponencial de menos x é ela mesma, só que isso aqui é uma função composta, porque a gente tem o menos aqui do nosso x. Então, a gente vai fazer ela mesma vezes o sinal do nosso expoente lá em cima. Então, vai ficar menos exponencial de menos x, ok? Regra da cadeia que a gente viu na aula passada. E a derivada de menos 2 é zero. Então, a gente teve a situação aqui. Vamos agora substituir o zero para ver se a gente conseguiu fugir da determinação. Cosseno de zero é 1. 1 menos 1, 0. Até nada demais, tá? Exponencial de zero é 1. Menos exponencial de zero de novo é 1 menos 1. Então, eu continuo com 0 sobre 0. E agora, Andressa, o que é que a gente faz? Vamos lá. A regra de L'Hopital, a gente pode aplicar N vezes. A gente aplica a regra de L'Hopital até sair da indeterminação, tá? A gente deriva quantas vezes forem necessárias para a gente poder sair da indeterminação. Então, vamos aplicar de novo. A gente vai derivar em cima e vai derivar embaixo. Fazendo isso, a derivada do cosseno de x é o nosso menos seno de x. E a derivada de 1 é zero. Então, não aparece mais aqui. A derivada de exponencial de x é ela mesma. E a derivada de exponencial de menos x é ela mesma multiplicada com o sinal de menos do nosso expoente. Só que esse sinal de menos, ele vai se encontrar com esse sinal de menos que está aqui já na nossa equação. Então, vai se transformar no mais. E nós vamos obter agora o limite de menos seno de x sobre exponencial de x mais exponencial de menos x com x tendendo a zero. Vamos testar agora? Se eu colocar o zero no lugar do nosso x, nós vamos ter menos seno de zero, que é zero, não faz mal. E o exponencial de zero mais exponencial de zero, que é 1 mais 1, que é 2. 0 sobre 2 é zero, e dar zero não faz mal nenhum, tá? Então, o valor do nosso limite é zero, tá? Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, me desculpem, eu engatei aqui e só segui, tá? Eu vou desacelerar um pouquinho. Enfim, no nosso terceiro exemplo, lá no início, a gente viu com x tendendo a mais infinito, tá? Mas aqui a gente deu uma modificada e vai ficar x tendendo a 2 para vocês verem uma situação que vai acontecer. Quando eu substituo o 2 aqui, vai dar 0 em cima e 0 embaixo. Lembram que antes estava dando infinito sobre infinito. Agora, a determinação é do tipo 0 sobre 0. E não tem nada o que fazer a não ser derivar em cima e derivar embaixo também, usando o L'Hopital. Quando eu derivar em cima, eu vou obter 2x mais 1, certo? Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de x é 1, derivada de 6 é 0. E embaixo, a derivada de x ao quadrado é 2x novamente, a derivada de menos 3x é menos 3, e a derivada de 2 é 0. E aqui a gente não tem mais o que fazer. Pode substituir o 2, que não vai dar mais nenhum problema. E nós vamos encontrar o valor do limite como sendo igual a 5. Ok? Derivado a x com x tendendo a 0 pela direita. E agora? Como é que a gente sai dessa casca de banana? O que acontece? Para a gente poder aplicar o L'Hopital, a gente tem que ter situações em que o nosso limite está dando resultado de 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, certo? Então, esse limite, do jeito que ele está aqui, a gente não pode simplesmente aplicar L'Hopital, porque não está dentro das condições que a nossa regra pede. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar esse limite, mexer nesse limite, de modo que apareça uma determinação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, para a gente poder aplicar L'Hopital, tá? Então,
Já que o limite, o resultado dele é um número, então a gente pode chamar esse cara de L, e a gente vai chamar de L para poder facilitar a nossa vida, tá? Fazendo isso, a gente tem o interesse de sumir com esse expoente x aqui, né? O que nós vamos fazer com uma coisa elevada a x? A gente fica meio confuso, então a gente quer fugir desse x que está no expoente. O que é que a gente pode fazer para arrancar esse x dali? Se a gente aplicar ln nos dois lados, a gente tem uma propriedade de logaritmo que diz que todo expoente dentro do nosso logaritmo, ele desce multiplicando todo o nosso logaritmo. Então, se a gente aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados, a gente vai poder agora se livrar do nosso expoente x. Então, vai ficar da seguinte forma. ln de L é igual... Opa, tá igual aqui. Igual ao limite de ln de 2x ao quadrado mais x elevado a x com x tendendo a zero pela direita. Notem o seguinte, o ln, ele tá do limite todo, mas eu peguei esse ln e trouxe para dentro do meu limite, tá? E agora eu posso aplicar a propriedade e arrancar esse expoente daqui. E o que a gente vai ter agora? A gente vai ter o limite, o x desceu, e vai ficar o limite de x vezes ln de 2x ao quadrado mais x com x tendendo a zero pela direita, tá? Mas a gente não encontrou ainda uma terminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Precisa aparecer uma fração em algum lugar. Como que a gente vai fazer isso? Existe uma forma de reescrever esse limite como a gente está vendo. O nosso x multiplicando, ele é a mesma coisa que eu dividir por 1 sobre x. Vocês concordam comigo? Porque se eu for fazer aqui a minha divisão de fração, eu vou pegar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é o nosso 1 sobre x, e aí vai aparecer o x multiplicando lá em cima. Então, até agora, eu não mudei nada, só estou reescrevendo, tá? Quando eu fizer isso aqui, se eu substituir o meu zero, eu vou encontrar uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Então, agora eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Nós vamos derivar o nosso ln em cima e vamos derivar o nosso 1 sobre x embaixo. E o que é que vai aparecer? Vai aparecer o seguinte. Lembrem que para derivar o nosso ln, ele é uma função composta. A gente vai derivar o ln como um todo, mas também o que tem dentro do ln, a nossa regra da cadeia. Então, o ln vai ficar sendo 1 sobre o 2x ao quadrado mais x vezes a derivada do que tem dentro. Que quando eu derivar o que tem dentro aqui, vai aparecer um 4x mais 1, certo? Está multiplicando, tá aqui esse cara, deixa eu circular para vocês. Tá aqui o nosso 4x mais 1 sobre 2x ao quadrado mais x é a nossa derivada de cima do nosso ln, tá? Confiram se está correto. E o nosso 1 sobre x, a gente vai ter esse 1 sobre x como se fosse x elevado a menos 1. Lembra que está invertido. A gente coloca o expoente negativo quando está invertido. E agora, a gente pode aplicar a propriedade do polinômio. Esse menos 1 vai descer e a gente vai tirar menos 1 do expoente. Nós vamos ter menos x elevado a menos 2. O que seria isso? Seria justamente menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, a gente tem as duas derivadas aqui. E não tem outra coisa para a gente fazer agora, a não ser fazer a divisão de fração, que é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar o limite de menos 4x ao cubo mais x ao quadrado sobre 2x ao quadrado mais 1, com x tendendo a zero pela direita. Se a gente substituir o zero aqui, a gente vai encontrar a indeterminação de 0 sobre 0, né? Ainda. Então, o que a gente tem que fazer? Aplicar o L'Hopital de novo. Então, vamos derivar isso de novo. Quando a gente deriva em cima e embaixo, a gente vai encontrar menos 12x ao quadrado mais 2x sobre 4x mais 1 com x tendendo a zero pela direita. Se eu substituir o meu zero agora, não vai dar mais 0 sobre 0. Vai dar o quê para a gente? Vai dar 0 sobre 1, que é 0. Agora, imaginem, para qual valor de L, ao aplicar o meu ln, vai dar 0? Só se o meu L for 1,
ok? Então, a partir daqui, a gente concluiu que ln de L é zero, então o nosso L ele só pode ser 1. E aqui a gente aplicou a regra de L'Hopital, a gente mexeu no nosso limite para poder utilizar a L'Hopital e chegar ao valor do limite, ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Então vamos prosseguir, tá? No nosso quinto exemplo, a gente tem o limite de 3x mais 9 elevado a 1 sobre x, com x tendendo a mais infinito. Novamente, a gente não pode aplicar L'Hopital de cara, porque a gente não tem determinação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. A gente tem que mexer nesse cara. Então, o modo de fazer vai ser bem análogo ao que a gente fez agora há pouco, tá? Primeiro de tudo, a gente vai chamar de L, esse cara é um número, e para a gente poder se livrar do expoente, que está ali embaçando o negócio todo da gente, a gente vai aplicar ln no nosso limite. Então, aplicando ln dos dois lados, eu já trouxe o ln aqui para dentro do limite. A gente pode agora aplicar a propriedade do logaritmo e retirar o expoente e fazer ele multiplicar todo mundo. Então, o que a gente vai obter? A gente vai obter que ln de L é igual ao limite de 1 sobre x vezes ln de 3x mais 9, com x tendendo a mais infinito. Só para escrever mais bonitinho aqui, eu vou colocar o x aqui embaixo, tá? Então, chegamos nesse ponto. Quando a gente chega nesse ponto, se a gente substituir o nosso mais infinito, a gente vai ter a indeterminação que a gente estava procurando. Concordam comigo? Então, eu posso aplicar L'Hopital aqui nesse ponto e a gente vai derivar em cima e embaixo para fugir da indeterminação. Quando a gente derivar esse cara, vai aparecer o seguinte: o limite de, novamente, a derivada de ln é 1 sobre o que tem dentro do ln vezes a derivada do que tem dentro do ln. Então, a gente vai ter 3 sobre 3x mais 9, é a nossa derivada de cima aqui. E a derivada de x é 1. Está dividindo por 1 é a mesma coisa que só o nosso cara. Então, a gente vai ter que ln de L é igual ao limite de 3 sobre 3x mais 9 com x tendendo a mais infinito. A gente precisa aplicar de novo o L'Hopital ou já resolveu? A gente só sabe testando. Se a gente substituir mais infinito aí, a gente vai ter 3 em cima e vai ter 3 vezes infinito, que vai continuar sendo infinito, mais 9, que vai continuar sendo infinito. Então, a gente vai ter 3 sobre infinito. E a gente já viu em aulas passadas sobre limites infinitos e limites do infinito, que quando eu tenho um número sobre infinito, a gente diz que esse cara vai para zero. Então, o nosso ln de L está dando zero. E a gente já sabe para qual valor de L o nosso ln vai dar zero. É quando o nosso L é igual a 1. Então, coincidência, as duas respostas iguais, e a gente encontrou aqui só mexendo, ok? Bom, pessoal, a gente chegou aqui na parte da aula que assunto novo a gente encerrou. Encerrou? Não, peraí. Perdão, Andressa esqueceu que tem mais um exemplo ainda. Então, vamos continuar. Considerando f de R em R uma função derivável tal que f' de 1 é igual a 1 meio, é correto afirmar que o limite de raiz de x menos 1 sobre fx menos f de 1, com x tendendo a 1, vale. Letra A, 1 quarto. Letra B, 1. Letra C, não existe, mas tende a mais infinito. Letra D, não existe, mas tende a menos infinito. Vamos resolver esse limite para a gente poder analisar as alternativas, tá? Primeiro de tudo, a gente vai chamar esse limite de L também, que continua sendo um número. E só um spoiler para vocês, vamos usar L'Hopital, né? A gente não tem o que fazer nesse limite, não. Então, a gente vai aplicar L'Hopital nele. Se eu derivar esse cara aqui em cima, quando eu derivo 1, eu vou ter 0. Vocês concordam comigo, né?
Quando eu derivo raiz de x a gente escreve como sendo x elevado a 1 meio. E aí eu posso trazer esse 1 meio para frente, multiplicando x, tirar 1 do expoente e vai ficar 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio, que é igual a raiz quadrada, só que invertido. Então, a gente vai obter esse cara aqui, 1 sobre 2 raiz de x, tá? Quando eu derivo o meu f de x, eu encontro aqui o nosso f' de x, ele está aqui, tá? Agora, quando eu derivo o f de 1, o que eu vou obter? Imagine o seguinte, uma função real qualquer, em que eu substituo 1 nessa função. A gente vai ter o quê? A gente vai ter um número no final. Vocês lembram que quando a gente estava calculando diversos limites, diversas derivadas, aliás, usando o conceito de limites, a gente já viu isso nas aulas passadas, quando a gente ia escrever o nosso f de 2, o nosso f de 3, f de 4, era sempre substituindo esses valores na função e a gente ia ter f de x menos um número que dava, não é isso? Então, se eu for derivar f de 1, vai ser um número, porque já está substituído. E a derivada de um número é zero. Então, é por isso que ela não aparece aqui, tá? Então, a gente vai obter o limite de 1 sobre 2 raiz de x, tudo isso sobre f' de x, com x tendendo a 1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir o 1. Quando a gente substituir o 1, a gente vai ter o seguinte, 1 sobre 2 vezes raiz de 1 sobre f' de 1. E o enunciado, ele falou para a gente que a derivada no ponto 1 é igual a 1 meio. Então, a gente vai substituir isso. E vai ter L igual a 1 sobre 2 sobre 1 sobre 2, que é igual a 1, tá? O nosso primeiro exercício, ele diz o seguinte. Seja f de x igual a 3x à quarta mais x ao cubo menos 2x, calcule f18 de x, tá? Primeiro de tudo, vocês vão calcular a derivada 18 vezes. Imaginem que a derivada pode ser fn de x. Imagine calcular n vezes. Imagine se esse número fosse bem maior que 18. Como que a gente calcula tudo isso? Então, ninguém aqui vai ser besta de estar derivando esse monte de vezes, tá? O que a gente tem que fazer? A gente vai fazer as primeiras derivadas, e a gente vai tentar detectar um padrão nessas derivadas, de modo que a gente possa supor o que vai acontecer nas derivadas futuras, tá? Então, primeiro de tudo, vamos fazer a derivada de primeira ordem. Quando a gente deriva uma vez essa função, a gente vai encontrar 12x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2, ok? A gente não entendeu nada com isso, não deu nenhum padrão para a gente. Na nossa segunda derivada, a derivada de segunda ordem, a gente vai ter 36x ao quadrado mais 6x. Ainda não disse nada. Quando a gente faz a nossa derivada de terceira ordem, a gente vai ter 72x mais 6. Notem que eu não estou fazendo nada demais, só derivando várias vezes seguidas, tá? A derivada de quarta ordem, ela dá 72. Opa, aqui já disse um negócio pra gente. A derivada de uma constante, quanto que é a derivada de uma constante? Alguém lembra? Isso mesmo. A derivada de uma constante é zero. Então, a minha derivada de quinta ordem já vai aparecer um zero aqui. E vocês podem dizer isso com certeza, que as próximas derivadas, nem que eu faça 1 milhão de derivadas, vai dar sempre zero. Então, com isso, com as primeiras 5 derivadas, a gente já pode afirmar que a f18 de x, ela vai ser igual a zero. Compreenderam? No nosso segundo exercício, é uma situação bem parecida, e vocês vão entender agora o que eu falei de ficar derivando. Que a questão diz o seguinte, considerando f a função real dada por fx igual a seno de x e fn de x a derivada de ordem n da função f para n maior ou igual que 3, determine f 2017 de x.
Agora imagine você ficar o dia inteiro fazendo 2017 derivadas. Não é possível. Então, vamos encontrar um padrão a partir das primeiras derivadas, de modo que a gente possa supor o que vai acontecer na nossa 2017 derivada aí, tá? Então, vamos lá. A nossa função original, ela é seno de x, tá? Ela tá aqui. Então, essa cara aqui, ela é a nossa f de x. Vejam que isso é um f, por favor, tá? Quando eu derivo o seno de x uma vez, a minha derivada de primeira ordem vai ser o quê? O que é a derivada do seno de x? É o cosseno de x. Então, aqui, eu já vou ter a minha f'. A minha f' é cosseno de x. Se eu derivar de novo, qual que é a derivada do cosseno de x? É menos seno de x. Então, aqui, o meu seno de x, ele já é a minha f, duas linhas. E se eu derivar de novo o meu menos seno de x, o que eu vou obter? A derivada do seno é o cosseno, então se eu derivo menos seno de x, eu vou ter menos cosseno de x. Então, aqui está a minha f3. E se eu fizer de novo? Se eu derivar menos cosseno de x, a derivada do cosseno é menos seno, com menos mais seno de x. Então, a minha f de quarta ordem, ela já vai voltar aqui para o meu seno de x. Então, a minha f4, ela está aqui, tá? Vocês conseguiram notar que a cada 4 derivadas, a gente tem um ciclo que se repete? Vai sempre seno, cosseno, menos cosseno, seno, cosseno, vai ficar voltando. Então, a gente encontrou aqui um padrão de um ciclo de 4 derivadas. A gente tem certeza que a cada 4 derivadas vai estar sempre repetindo isso. Qual o número mais próximo de 2017 que é divisível por 4? É o nosso 2016. Então, quando eu divido 2016 por 4, dá um número exato. Então, eu sei que em 2016, um ciclo se encerra. Se um ciclo se encerra, o que eu vou ter? Eu vou ter f de 2016 igual a menos cosseno de x. E para 2017, vai ficar faltando apenas uma derivada. E para completar isso, reinicie todo o processo e vai ter lá o meu seno de x. Então, f de 2017 é igual a seno de x. Compreenderam? Ninguém precisou fazer 2017 derivadas, né? E conseguimos fazer só com as 4 primeiras. Ok? O nosso terceiro exercício, ele é o seguinte. A nossa função f de x, ela é cosseno de x vezes exponencial de x e pede para calcular a derivada de primeira ordem, tá? Então, a gente tem aqui uma situação de multiplicação de funções. E a gente tem uma propriedade para isso. A nossa propriedade, ela diz o seguinte. A gente deriva a primeira função, então a derivada do cosseno de x é menos seno de x, tá aqui ela, vezes a nossa segunda função, que é exponencial de x, tá aqui, mais a nossa primeira função do jeito que ela é, tá aqui o cosseno de x, vezes a derivada da segunda função, que é exponencial de x, que a derivada dela é ela mesma. Então, tá aqui nosso exponencial de x. Notem que a gente tem exponencial de x em comum. Então, a gente pode reescrever da seguinte maneira. A nossa f' de x é igual a exponencial de x vezes o cosseno de x menos seno de x. Teve nenhum bicho de cabeça, né? Todo mundo entendeu, né? Essa propriedade da multiplicação está na aula 8, a aula passada, tá? Eu não sei se já está no YouTube, porque a gente teve um probleminha quinta-feira, não sei se vocês lembram. Mas, se eu não estiver enganada, está na plataforma liberada já para vocês, tá? Para vocês assistirem. O nosso quarto exercício, a nossa função, ela é 3 menos 2 seno de x elevado à quinta, e a gente vai calcular a derivada disso, tá? Nota o seguinte, a gente tem uma função composta aqui. A gente tem duas funções. A gente tem essa situação aqui do 3 menos 2 seno de x,
E a gente tem a situação que a gente tem esse cara elevado à quinta. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente tem f' de x é igual. A nossa regra da cadeia, que a gente viu na aula passada, diz o seguinte, que a gente deriva o que tem fora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esquecer o que está dentro do nosso cara aqui, vai considerar apenas a parte de fora. O que tem do lado de fora? Tem um 5 elevado aqui. Então, a gente vai aplicar a nossa regra do polinômio, uma das propriedades que a gente viu na aula passada. Tudo isso vezes a derivada do que tem dentro. Então, a gente vai pegar o que tem dentro do nosso cara e vai derivar também. O que isso vai dar para a gente? Quando eu derivo a parte de fora aqui, eu vou descer o meu 5, multiplicado pelo que tem dentro intacto, elevado à quarta, tá? Tirei um do expoente. Vezes, quando eu derivo o que tem dentro, vai acontecer o seguinte. A derivada de 3 é 0. A derivada de seno de x é cosseno de x. Então, repito, menos 2 vezes o cosseno de x. Multiplico tudo isso e eu vou obter a derivada da função como sendo menos 10 vezes o cosseno de x vezes 3 menos 2 seno de x à quarta. Ok? Alguma dúvida? Para quem não assistiu ainda a gravação na plataforma, talvez não tenha entendido. A gente aplicou a regra da cadeia, tá? Mas assistam a aula, vocês vão entender direitinho. Aqui a gente tem o seguinte. A nossa função, ela é a raiz quadrada de x vezes exponencial de x mais x, e a gente vai calcular a derivada disso, tá? Como que a gente pode reescrever uma raiz quadrada? Porque a gente olha uma raiz assim num problema desse, o problema parece que multiplica por 100 e vira um monstro e ninguém sabe para onde ir. Então, vamos primeiro tirar essa raiz do jeito que ela está aí. Vamos reescrever da seguinte maneira. X vezes exponencial de x mais x elevado a 1 meio, tá? Na aula passada eu também falei sobre esse modo de reescrever, tá? E agora a gente tem uma função composta novamente. A gente vai fazer da seguinte forma. Derivar o lado de fora e multiplicar pela derivada do lado de dentro. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter 1 meio vezes o que tem dentro aqui, na nossa função, elevado a 1 sobre 2 menos 1. A gente vai tirar 1 do nosso expoente. Vezes. Quando eu derivo x vezes exponencial de x, eu tenho uma multiplicação de funções. E ela está aqui, ó. Confiram se a propriedade está correta, tá? E a derivada de x é 1. Então, está aqui mais 1. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar tudo isso. É a nossa regra da cadeia. Então, quando a gente multiplica tudo isso, a gente vai obter 1 meio vezes o que tem dentro, que é a nossa função, elevado a menos 1 meio vezes exponencial de x, mais x, exponencial de x, mais 1. Vocês sabem que uma coisa elevada a menos 1 meio significa que essa coisa é uma raiz quadrada, só que embaixo, no denominador. Então, como que esse cara vai ficar? Ele vai ficar sendo x vezes exponencial de x mais exponencial de x mais 1 sobre 2, agora vezes a raiz quadrada de x exponencial de x mais x. O bolo aí tem muito x nessa questão. Conseguiram compreender? Bom, vamos fazer o nosso último exercício. Tá aqui uma questão para você, Fredson. É Fredson, né? Acho que é Fredson. Fredson, que falou do logaritmo, tá? A gente vai derivar a nossa função, que é igual a ln de x ao quadrado mais 3x mais 9. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a derivada do ln é 1 sobre x. Então, a gente vai ter o seguinte. Como aqui é uma função composta, a gente vai derivar o nosso ln como um todo e multiplicar pela derivada do que tem dentro do nosso ln. Como é que vai ficar? A derivada do ln, nesse caso, é 1 sobre o que tem dentro dele, que é x ao quadrado mais 3x mais 9, tá? Vezes o que tem dentro, quando eu derivo, eu encontro 2x mais 3. E eu multiplico isso tudo e eu vou ter
a derivada como sendo 2x mais 3 sobre x ao quadrado mais 3x mais 9. Observaram, aliás, que o ln sumiu, né? Porque é a derivada dele que a gente escreve dessa maneira, tá? Então, pessoal, a gente encerrou a aula por aqui.